Em relação à antiga e à nova aliança, o teólogo adventista William Jones explica, abre aspas, as duas alianças são duas fases da realização dos propósitos de Deus. A primeira fase está associada ao santuário do Antigo Testamento, com seu sacerdote humano e seu sacrifício de animais. Apesar de todo o ritual da conformidade com os regulamentos divinos e da morte dos animais, essa aliança era incapaz de oferecer uma resposta permanente para o problema do pecado. Mas Deus prometeu uma nova aliança, na qual um sumo sacerdote, Jesus Cristo, nosso Senhor, ministra no santuário celeste onde oferece seu próprio sangue como sacrifício. Fecha aspas. Muitos cristãos imaginam que a antiga e a nova aliança são opostas entre si. A primeira é baseada na lei e a segunda na graça. Mas em verdade existe apenas uma aliança entre Deus e o ser humano, a aliança eterna. O autor do livro de Hebreus escreve: o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Hebreus capítulo 13, verso 20. Deus sempre teve apenas um modo de salvar a humanidade, pela graça. Existem muitos aspectos em comum entre a antiga e a nova aliança, como, por exemplo, o mesmo Deus, os mesmos participantes, seu povo e a mesma lei. O que se deve explicar então entre a antiga e a nova aliança? Qual é a diferença entre ambas? Em primeiro lugar, o que é completamente novo na nova aliança é a confirmação e a ratificação da aliança por meio do sangue de Cristo. A promessa da aliança permaneceu sem ser cumprida até a vinda de Cristo. Em segundo lugar, os gentios que antes não criam e que agora aceitam o Evangelho são exaltados no Israel da fé, uma comunidade aberta a todos os que creem, independentemente de sua origem. A aliança feita com o antigo Israel é universalizada no Novo Testamento para toda a raça humana. A antiga aliança não era essencialmente diferente da nova, mas apenas uma representação didática e ilustrativa da nova aliança. A aliança no Sinai foi destinada a apontar a pecaminosidade da humanidade, em especial as dos israelitas, e o remédio agora era a graça abundante de Deus, simbolizada nas cerimônias do santuário. Foram 10 mandamentos escritos em tábuas de pedra, que chamavam o povo à realidade de seu pecado. Por outro lado, o santuário ensinava ao pecador a única forma de reverter esse problema, a morte de um substituto. Na nova ou eterna aliança, a lei moral, o decálogo, não mais permanece em tábuas de pedra como algo separado do ser humano. Em vez disso, aqueles que são justificados pela fé em Cristo se tornam novas criaturas em Cristo Jesus, com a lei de Deus escrita em sua mente e coração. E assim, o preceito da lei é cumprido neles. O santuário terrestre desaparece, visto que cumpre sua função, e tem início o ministério de Cristo no santuário celestial, fundamentado em seu sacrifício realizado na cruz. O espírito de escravidão é gerado por se procurar viver de acordo com a religião legal, pelo esforço de cumprir as reivindicações da lei em nossa própria força. Há esperança para nós apenas ao nos colocarmos sobre a aliança abrâmica, que é a aliança da graça pela fé em Cristo. O evangelho pregado a Abraão por meio do qual ele teve esperança foi o mesmo que é pregado a nós hoje, por meio da qual temos esperança. Abraão olhou para Jesus, que é o autor e consumidor da nossa fé. Antes que o fundamento da terra fossem lançados, o Pai e o Filho se uniram em aliança para redimir o ser humano, caso ele fosse vencido por Satanás.
deram as mãos em um solene compromisso de que Cristo se tornaria o fiador da humanidade. Esse compromisso foi cumprido por Jesus quando sob a cruz ele falou: "Está consumado". O pacto foi plenamente satisfeito e agora ele declara: "Pai, está consumado. Fiz, ó meu Deus, a tua vontade. Concluí a obra da redenção. Se a tua justiça está satisfeita, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste". Querido Deus, obrigado, Pai, pela graça que Cristo nos oferece. Que seu Espírito Santo nos ajude a viver em seus preceitos e suas leis. Obrigado pela lição desta semana e nos abençoe no dia de hoje. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.